Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, desde o século IV, a festa da Cátedra de São Pedro é celebrada nesse mesmo dia, em Roma, como sinal de unidade na Igreja e pela fundação sobre o apóstolo Pedro, a pedra ali que o Senhor escolheu para fundar a Igreja. Então, nesse dia, a Igreja celebra a Cátedra de São Pedro. Esse dia que nós exaltamos a Igreja Católica, que é una, santa, católica, apostólica, romana. E também exaltamos esse grande apóstolo que foi escolhido dentre os 12 para ser a pedra fundamental ali, junto com o Cristo. Cátedra significa cadeira. Cátedra de São Pedro é a cadeira de Pedro, do primeiro apóstolo, aquele que foi fundada a igreja. E em cada catedral, o nome catedral vem de cátedra. E em toda diocese existe a catedral, que é onde fica a cátedra do bispo. A catedral é a igreja mais importante ali da diocese, porque justamente fica o bispo. Os bispos são a sucessão apostólica ali. Pedro foi o primeiro papa, hoje Francisco, seu sucessor. Também Pedro junto com os apóstolos, hoje Francisco junto com todos os bispos. E em cada diocese existe a catedral, onde existe, como eu falei, a cátedra. Ali tem a cátedra onde o padre se senta, mas na diocese existe a cátedra do bispo, onde ele governa, onde ele pastoreia, onde ele ali guia o povo de Deus. Pedro, junto com os apóstolos, ele forma o colégio apostólico. De modo semelhante, como eu falei, o Romano Pontífice, hoje Francisco, o Papa, junto com todos os bispos, forma também nessa unidade da igreja esse colégio apostólico. Percebemos essa sucessão, a igreja percebe-se, logo lá, quando Judas ele comete o suicídio, eram 12, ficaram 11, e depois a igreja percebe que é necessário uma sucessão. Então a igreja se reúne e escolhe Matias para o lugar de Judas ali. E essa sucessão a gente encontra até hoje, a igreja nessa sucessão apostólica. Mas antes de Pedro ser o primeiro papa, existia o Pedro que estava ainda longe de ser uma pedra inquebrantável. Aquele Pedro primeiro, quando Cristo chamou,
Realmente ainda não era aquela pedra inquebrantável de onde se fundaria a igreja. O Senhor conhecia muito Pedro. Por isso, quando Jesus chamou Pedro, ele disse: não temas, Pedro. De agora em diante tu serás pescador de homens. Esse não temas que o Senhor fala não é apenas para estar ali na frase, não. É importantíssimo. Jesus muitas vezes falou para Pedro e para os apóstolos esse não temas. Se formos olhar nos evangelhos, quantas vezes o Cristo falou para os apóstolos, não temas. E para Pedro, em especial, o Cristo falou, não temas, Pedro. Porque Jesus sabia quem era Pedro, do pó que Pedro foi formado. Jesus sabia dos medos de Pedro. Quantos medos Pedro tinha? O líder da igreja, o Cristo que fundou ali, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ainda não era uma pedra inquebrantável. Quantas vezes Pedro foi medroso? Quantas vezes Pedro, impulsivo, errou? 3 vezes negou Cristo. Quanto mais o Cristo precisava dele, dos apóstolos, ele fugiu. Em uma certa ocasião, Cristo chamou Pedro ali de Satanás, afasta-te de mim, Satanás. Quando Cristo falou que iria sofrer na cruz, iria sofrer para a salvação da humanidade, Pedro falou, não, isso não acontecerá contigo, não deixaremos isso acontecer. Cristo chamou ali, afasta-te de mim, Satanás. Então esse mesmo Pedro, que na fundação da igreja foi chamado de pedra, ainda não era uma pedra inquebrantável. O Pedro medroso, impulsivo, que negou o Cristo. Mas veja bem, depois dele ter sido provado pelo amor misericordioso do Cristo, lá no lugar do primado de Pedro, quando Jesus diz, Pedro, tu me amas mais do que os outros? E por 3 vezes Cristo pergunta isso, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Com certeza Pedro lembrou das 3 vezes que negou o Cristo. E naquelas 3 vezes, Pedro, tu me amas, aquela pedra que ainda não era inquebrantável foi se tornando. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E depois ainda, quando Pedro recebeu o próprio amor lá em Pentecostes, o Espírito Santo, ali concretizou, ali se firmou essa pedra que ainda não era uma pedra inquebrantável. Mas depois dessa prova de amor e amor misericordioso do Senhor, e o Espírito Santo que desceu sobre Pedro em Pentecostes, esse Pedro medroso, frágil, passou. Ele começou a se tornar aquele que seria o líder da igreja. Logo após Pentecostes, foi aquele que foi o interlocutor, aquele que fez aquele grande discurso que converteu milhares de pessoas. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Já se passaram 266 papas, desde Pedro até hoje Francisco. E a igreja permanece inabalável. A pedra continua inquebrantável. Tem muitos aí que dizem que Jesus não fundou nenhuma igreja. Outros dizem que Pedro não foi o primeiro líder, o primeiro papa. Outros ainda, e até se dizem católicos, que dizem que o Cristo não veio fundar uma igreja, mas ele veio fundar o reino de Deus. E o que nós conseguimos dar foi a igreja. Não foi isso que o Cristo falou. Muitos ainda questionam dizendo que o Cristo jamais daria essa autoridade a um homem pecador. Quantos tentaram destruir a igreja durante todo esse tempo? Desde Cristo, desde Pedro até hoje. Quantos imperadores poderosos naquela época, que os imperadores tinham um poder tremendo, não conseguiram destruir? Quantas ideologias tentaram destruir a igreja? Quantas heresias no início do século, no primeiro século, no segundo e assim por diante? E até hoje existem heresias tentando, às vezes internamente da igreja, que tentam destruir a igreja e não conseguiram e nunca conseguirão,
porque, como diz, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Muitos até já profetizaram que a igreja acabaria, né? Nossos irmãos, às vezes separados, alguns já até profetizaram: a igreja acabará, a igreja católica se findará. Mas quanto mais eles falam isso, mais a igreja cresce. Quanto mais querem martirizar a igreja, quanto mais o sangue dos mártires da igreja, seja da perseguição, seja do martírio de sangue, ou seja do martírio do dia a dia da igreja, da perseguição, às vezes ideológica, não tanto a perseguição física. Quanto mais perseguem a igreja, quanto mais dizem que a igreja acabará, quanto mais crescem heresias, mais a igreja cresce, mais a igreja se torna viva, mais a igreja se torna como pedra inquebrantável, onde as portas do inferno jamais prevalecerão. Coitado daqueles que tentam fazer isso, que às vezes profetizam dizendo que a igreja vai acabar, que às vezes fala que Pedro não foi instituído pelo Cristo, que a igreja católica não foi a igreja instituída pelo Senhor. Deus dignou-se conceder a esse homem, que a princípio era frágil, medroso, Deus constituiu nele a pedra. Uma grande e admirável participação no poder divino. Aquele homem que era pecador, frágil, simples, pescador, mas que o Senhor ali o transformou em pescador de homens. E mais do que isso, pedra, onde se firmaria a igreja de Cristo. A todos os apóstolos, como diz no Evangelho, o Cristo chegou e perguntou para os apóstolos: o que dizem os homens que eu sou? Cristo queria saber o que as pessoas estavam falando, e eles falaram, uns dizem que é Elias, outros que é Moisés, outros que é João Batista, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas aí o Cristo passa para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E naquele momento surge aquele homem, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que por ele não conseguiria dizer, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele instante, Cristo observa para Pedro, sabendo que foi o próprio Pai, Deus, que o revelou, não ele mesmo. E o Cristo fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu sei que não foi você, foi inspiração do Espírito, foi revelado pelo Pai. Por isso eu te digo, é como se o Cristo falasse: o Pai te revelou a minha divindade. Agora, Pedro, eu te revelo a tua dignidade. O Pai revelou para Pedro a divindade do Cristo. E o Cristo, percebendo isso em Pedro, revela a dignidade de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro ali se destaca entre os apóstolos por essa inspiração do Espírito Santo. Com certeza, essa pedra inquebrantável se torna o fundamento. Porém, todavia, Cristo diz a Pedro que ele é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo, destinada a elevar-se até o céu, ela deverá apoiar-se sobre a solidez da fé professada por Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que quiser ser cuidado, pastoreado, que busca a felicidade eterna, deve entrar na barca de Pedro, essa barca da igreja. Aquele que quiser ser cuidado, ser pastoreado, como eu disse, existe o Papa como sucessor de Pedro, com o colégio apostólico, todos os bispos, e cada bispo está ali para cuidar de nós, pastorear. E assim os padres, como uma extensão desse braço apostólico do bispo, para juntos
cuidarem das ovelhas, apacentarem as ovelhas. Meus irmãos, quanto mais nós conhecemos a igreja, quanto mais nós buscamos conhecer a história da igreja, quanto mais nós mergulhamos nesses homens que iniciaram a igreja com a fé, com essa fé inquebrantável, quanto mais nós buscamos conhecer, mais nós amamos e nos apaixonamos por ela. Aqueles que largam a igreja de Cristo, aquela que foi fundada pelo próprio Cristo, em Pedro, pedra inquebrantável. Só sai da igreja aqueles que não conhecem, aqueles que não buscam conhecer, porque não amam. Se você não busca conhecer a igreja, você não passa a amá-la. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, você que hoje pode estar até sendo levado a largar a igreja de Cristo, busque conhecer a igreja, mergulhe nos escritos dos santos, dos padres, na palavra, e perceba que o Cristo instituiu a sua igreja, e sobre Pedro, essa pedra inquebrantável. Quero pedir sobre cada um que está aqui, a graça do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes, o mesmo Espírito que inspirou Pedro a professar a sua fé, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu peço essa mesma graça a cada um que está aqui no santuário, a cada um que está em casa, nos assistindo nos diversos lugares pelos meios de comunicação, que o Espírito Santo desça sobre você e coloque no seu coração um amor tão grande, assim como na profissão de fé de Pedro, quando Cristo falou, tu me amas mais do que os outros, tu me amas, Pedro. Que o Espírito Santo coloque no teu coração esse amor pelo Cristo, de entregar a sua vida, de doar a sua vida pelo Cristo, de doar a sua vida pela igreja. Vem, Espírito Santo, e concretiza em cada um de nós, sela em nós, marca em nós com o teu amor, para que possamos ser fiéis até o fim, defendendo a igreja aonde for, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.